Olá, este é o terceiro programa da série Patrimônio Mundial da Humanidade no Brasil. Desta vez, fomos ao Parque Nacional da Serra da Capivara, um dos mais importantes patrimônios pré-históricos do planeta, tombado pela Unesco em 1991. O Parque Nacional da Serra da Capivara fica no município de São Raimundo Nonato, no sudeste do estado do Piauí, e conta com o maior número de pinturas rupestres do mundo, testemunho de uma das mais antigas comunidades humanas da América do Sul. No programa, vamos mostrar esse verdadeiro museu a céu aberto, o trabalho dos arqueólogos nas escavações, as descobertas, a reconstrução do passado. E você ainda vai conhecer a vegetação da Caatinga, no sertão nordestino. O STJ Cidadão está começando agora. O município de São Raimundo Nonato é a porta de entrada para quem quer chegar ao Parque Nacional da Serra da Capivara. Beleza e aventura em uma viagem fascinante. É o que você confere agora na reportagem de Isadora Fonseca. A placa anuncia que estamos próximos do nosso destino. Chegar até aqui não é fácil. É preciso voar até uma cidade próxima e depois encarar algumas centenas de quilômetros de estrada. Rodovia perigosa, sem acostamento, pouquíssimos postos de gasolina e muitos animais fazendo a travessia ou no canto da pista. Nós não sabíamos o que nos esperava, não tínhamos ideia de que seríamos arrebatados por esse lugar. Distante e com pouca estrutura, mas envolvente e apaixonante. Ficamos em São Raimundo Nonato. A cidade tem pouco mais de 30 mil habitantes. Fica distante 20 quilômetros da entrada do Parque da Serra da Capivara, a 530 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. O povo é muito hospitaleiro e o turista é recebido sempre com um sorriso no rosto. Estávamos ansiosos para ver as descobertas. O Parque Nacional da Serra da Capivara está no sudeste do estado do Piauí. O local tem uma grande quantidade de sítios arqueológicos, a maioria com pinturas rupestres. Algumas têm mais de 100 mil anos. A nossa aventura começa bem antes da gente chegar no nosso destino final. Para vocês terem uma ideia, só dá para chegar lá um carro como esse, 4x4. Agora, olha só como é que é a pista aqui. É toda de areia e se eu pisar, afunda. É muito fundo mesmo, tá vendo? Mas a gente vai continuar. Vamos lá. Os galhos secos revelam o brilho do sol que atravessa por entre os finos braços, como se não quisessem deixar escapar a luz que dá vida a essa natureza inesperada. Uma terra seca, coberta pela areia fina, mas nessa paisagem que parece não ter mais vitalidade, vemos o meio ambiente dar uma lição de resistência. A natureza é tão incrível que basta aparecer uma sombrinha que ela já começa a mudar o cenário. A gente está no meio do sertão nordestino, onde tudo é seco, mas olha só como é que ficou aqui. As folhas estão completamente verdes, as árvores estão cheias. O lugar aqui é lindo. É a vida selvagem mostrando a capacidade de renascimento. É fácil esquecer que estamos no sertão nordestino. Há mais de 70 milhões de anos, o local já foi mar e abrigou diferentes tipos de animais, inclusive os gigantes da época pré-histórica. Até hoje, os pesquisadores encontram resquícios da habitação desses bichos. Os animais mais encontrados na região era a preguiça gigante, que é do gênero Emontério, que tem uma foto dela aqui, que é essa aqui, ó.
Tem a estatura dela era mais ou menos da altura de um homem, como dá para ver aqui, a altura de um homem. Aí tinha também o tatu gigante, que é esse aqui. Ele também era mais ou menos da altura de um homem. E também o toxodonto, que ele era mais ou menos como um hipopótamo. E o toxodonto, que é esse aqui, ele era parecido assim com um elefante. No caso aqui é uma defesa dele. Aqui é um dente, um molar do toxodonto também. Há quanto tempo esses animais viveram aqui? Olha, assim, não dá para saber exatamente uma data exata, mas era aproximadamente há 10 milhões de anos atrás. No parque e nas proximidades foram encontrados os maiores sítios paleontológicos do mundo. A área de Caatinga, mas ainda é possível ver sinais da presença da Mata Atlântica e do Cerrado. Aqui os animais e as plantas têm que se adaptar a maior parte do ano à escassez total de recursos e a no mínimo 4 meses sem chuvas. Mesmo assim, vemos uma grande diversidade de plantas e de animais. A gente tem aqui onça pintada, várias espécies de felinos, em torno de 7 espécies catalogadas. Aqui o parque é a área onde a gente tem a maior concentração de avistamentos de aves na área de Caatinga. E ainda a ocorrência de aves que naturalmente a gente não encontra em área de Caatinga, como a arara azul, a arara vermelha, que a gente encontraria mais em áreas de cerrado. Com lagartos a gente tem uma fauna muito diversificada. Até agora são catalogadas 27 espécies de lagartos, o que é um número alto, né? Dessas a gente tem algumas espécies que são endêmicas da região. Por exemplo, existe um lagarto ocorrendo aqui que é fácil de avistar, é um lagarto das costas vermelhas, que é o Tropidurus helene. Até agora ele não existe em nenhum outro lugar do mundo, só aqui na Serra da Capivara. Então existe uma diversidade grande de animais, de fauna aqui no parque, contudo os estudos começaram há pouco tempo. Então basicamente não existem estudos para a maior parte desses animais que eu mencionei. Quanto mais vamos conhecendo e adentrando o parque, mais maravilhados ficamos com o espetáculo a céu aberto proporcionado pela natureza. Não tem como caminhar pela Serra da Capivara e não se sentir dentro de um poema, de uma obra superior. Esse lugar aqui é chamado de Baixão das Andorinhas. Todos os dias, no final da tarde, essas aves vêm para cá e descem num voo rasante para aquele cânion lá embaixo. E é lá que elas dormem. E poder observar esse espetáculo que é dessa chegada delas é fantástico. Além disso, ainda tem essa vista maravilhosa que é aqui desse local. As aves criam a própria sinfonia e dançam pelo azul do céu e o verde das árvores. Fazem o próprio balé. E em meio a voos rasantes, experimentamos momentos únicos em um local que traz uma sensação de paz e enche o coração de alegria. E no próximo bloco, Serra da Capivara, um lugar de tirar o fôlego. Não saia daí. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Tombado em 1991 pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, o Parque Nacional da Serra da Capivara abriga mais de 400 mil sítios arqueológicos e guarda o maior número de pinturas rupestres do mundo, um verdadeiro museu a céu aberto. O Parque Nacional da Serra da Capivara foi inaugurado em 1979. Se tornou Patrimônio Mundial da Humanidade em 1991. O Parque Nacional da Serra da Capivara ele é único, porque ele é principalmente na Caatinga, que é um bioma que já tem sido muito degradado. Então, é uma das poucas áreas da Caatinga hoje que estão bem preservadas, que possuem ainda a Caatinga com baixo grau de degradação ambiental. Por exemplo, nós temos aqui a maior população de onça pintada conhecida para Caatinga, tanto de onça pintada como também de onça parda. E o que significa? Como onça pintada é um predador de topo de cadeia, significa que nós temos toda uma base de presas que está saudável, e isso mostra a eficácia, né, que tem sido eficiente o sistema de proteção nosso. O local tem mais de 400 sítios arqueológicos e guarda a maior concentração de pinturas rupestres do mundo. São vestígios de ocupação humana que datam de 50 mil anos. Descoberta que coloca em questão a teoria arqueológica de que o homem só chegou ao continente americano entre 12 e 15 mil anos atrás. Nosso caminho até os sítios é tomado de algumas dificuldades, descidas complicadas, rochas soltas, pouco ou nenhum lugar para se apoiar. É preciso ter equilíbrio, mas é recheado de paisagens de tirar o fôlego. O Parque da Serra da Capivara tem 130 mil hectares. Uma das partes mais visitadas é essa daqui, a Pedra Furada. Ela tem esse formato por causa das erosões. Mas para chegar aqui em cima, tivemos que enfrentar o medo, o cansaço, mas valeu a pena. A vista aqui é magnífica. O nosso caminho continua e quando chegamos, somos surpreendidos com a perfeição e uma enorme quantidade de pinturas rupestres. São retratos de pessoas, animais, caças, da rotina. Cores variadas, vermelho, branco, amarelo, cinza, desenhos preenchidos com duas cores e de diferentes formas e tamanhos. Esse aqui foi o segundo sítio a ser pesquisado. A sensação de estar em um lugar como esse, onde o nosso presente dá de cara com um passado tão distante, é fantástica. Vocês podem ver nas pinturas, eles mostravam muito da rotina deles, eles se esforçavam para tentar fazer o mais próximo do que era a realidade. Quando a gente chega aqui, é impossível não ficar horas olhando, admirando, imaginando como é que eles viviam aqui nesse lugar. Agora, a gente tem um outro presente aqui também, além da ação do homem, a gente também tem um presente da natureza. Dá uma olhada nessa vista que a gente tem aqui. Mas para que a humanidade pudesse ter conhecimento dessa parte tão importante da nossa história, um trabalho minucioso e persistente precisou ser feito. Tudo começou e resiste até hoje por causa da dedicação de Niede Guidon. A arqueóloga chegou na região em 1963, causou polêmica e arrumou muitos desafetos. Dedica a vida à região que, desde que descobriu, luta pelo reconhecimento e pela valorização. Um trabalho difícil que recebe pouco apoio e incentivo. É um problema muito grande. Todo ano nós temos que estar lutando para conseguir, não é, manter o parque, manter as pinturas. E cada vez que há um corte no orçamento, os ministérios que mais sofrem é Meio Ambiente e Cultura, que são os dois ministérios dos quais dependem a proteção desse parque, né? Sempre quem nos salvou foi a Petrobras, né? A Petrobras nos faz doações todos os anos, mas este ano ela cortou pela metade. E também tinha o Fundo da Compensação Ambiental, quer dizer, todas as empresas cujo trabalho causa um problema para o meio ambiente eram obrigadas a dar uma porcentagem do valor do trabalho para algumas organizações que fazem a proteção, não é?
E muitas empresas nos escolhiam porque diziam, nós sabemos que vocês aplicam lá no parque. Então nós tínhamos sempre esses recursos. Só que desde, acho que foi, quando subiu o Lula, acho que não sei que ano foi, 98, foi? Fizeram uma lei que essa compensação ambiental que a empresa dava para a ONG não ia mais ser direto. Criaram um fundo da compensação ambiental em Brasília e todo o dinheiro foi para Brasília. E como a gente sabe, Brasília é um fundo sem fundo. Então, agora nós não temos nem mais essa possibilidade. Então, está muito, muito difícil. Com a retirada de recursos, os achados de Niede se acumulam. A equipe está prestes a completar 40 anos de pesquisas e a cada nova área explorada, mais descobertas são encontradas. É uma coisa única, não é? Tem um potencial turístico imenso. Nós, inclusive, obtivemos o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que o presidente do banco da época, Henrique Iglesias, esteve aqui, achou que era o exemplo de como a proteção da natureza e da cultura podem trazer desenvolvimento econômico e social. E, então, ele mandou técnicos do banco que fizeram uma pesquisa aqui. Ficaram aqui uns 2 meses e a conclusão deles foi que a agricultura, a criação nunca iria dar bons resultados aqui, porque o terreno é salgado, porque aqui foi mar. Além de ser salgado, é areia, cheia de pedras e o solo é muito raso. Você cava um pouco, já bate na rocha e chove muito pouco. Cada vez está chovendo menos. Então, eles disseram, agricultura não, mas tem um potencial turístico único. Então, foi a partir daí que a Fundação começou a procurar desenvolver o turismo como uma maneira de desenvolver, então, toda a região. O ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, reforça a importância da preservação da Serra da Capivara e do trabalho feito por Niede Guidon. A Serra da Capivara é um dos lugares mais importantes para o Brasil, para as Américas e para o mundo. Porque lá nós encontramos os restos e as provas do passado mais antigo do ser humano nas Américas e, sobretudo, na América Latina. Mas também é importante porque mostra que, mesmo um local remoto como aquele, se houver pessoas dedicadas, interessadas, não só no aspecto estritamente científico, mas na divulgação, nós conseguimos proteger o nosso patrimônio. Mas, de acordo com a arqueóloga, a principal maneira de desenvolver o turismo seria com a construção de um aeroporto no local. Isso facilitaria o acesso de turistas. Niede conta que as obras começaram há muito tempo, mas estão paradas até hoje, sem nenhuma previsão de entrega. Enquanto isso, a região sofre com o abandono e o descaso. O passado que ficou preservado para ser contado, agora corre o risco de um futuro incerto. E a seguir, o trabalho dos arqueólogos nas escavações. Até já! Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter,
Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você vai ver agora como é o trabalho dos arqueólogos nas escavações do Parque Nacional da Serra da Capivara, as descobertas e a preservação dos sítios. A paisagem é de tirar o fôlego. As pedras e rochas formam esculturas moldadas delicadamente pela natureza. Uma visão de encher os olhos e o coração. No meio do caminho, boiadeiros seguem com roupas pesadas. Passeiam pela solidão do sertão. Costumes antigos que sobrevivem ao tempo, ao calor. Seguimos a nossa aventura acompanhados do sol escaldante, do brilho que passa pelos cactos, plantas tão comuns da região. Para a descoberta e preservação dos sítios, existe uma equipe que trabalha incansavelmente. As escavações acontecem onde os pesquisadores encontram vestígios da presença do homem. Aqui é um desses lugares. Na parede é possível ver as pinturas e aqui embaixo eles começaram já as escavações. A Adriana é arqueóloga e vai explicar pra gente uma curiosidade. A gente só pode descer se tirar o sapato antes. Por que tem que tirar o sapato, Adriana? Bom, porque nós encontramos os vestígios, as marcas da presença humana nesse sítio arqueológico. Então, nós tiramos o sapato para não impactar esses vestígios, para não quebrar, para não causar nenhuma marca, nenhuma marca indesejada, né? A gente tem que caminhar, flutuar no sítio, para não estar impactando os vestígios arqueológicos. Agora vocês encontraram o que aqui exatamente? Bom, esse sítio ele é um sítio muito importante, né? Um dos sítios com urnas funerárias, né? O que foi encontrado aqui nesse sítio? São 12 enterramentos, né? E 9 deles estavam dentro de urnas funerárias, dentro de um vaso contedor e alguns com tampas, né? Tampando os vasilhames cerâmicos. Então, e 3 dos enterramentos são em covas simples. Então, isso é importante para a gente entender como se deu a ocupação do sítio, quem foi esse povo que ocupou, quando eles ocuparam e se existia algum padrão de enterramento, para saber qual a posição, né, qual o grupo étnico que estava aqui no momento e saber se é o mesmo das pinturas ou se são grupos diferentes, né? Então é muito importante para a gente entender o contexto ocupacional da região, dessa região daqui do parque. A equipe toda ficou meio assim, sem palavras no momento que nós encontramos o primeiro enterramento, porque a gente é povo, é alguém que teve aqui, alguém que fez um ritual. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que resgatar a história, né? Resgatar. Quando você encontra um morto, você vai entender toda a organização social do grupo. Então, é importante para a gente saber quem esteve aqui, como foi feito esse ritual, né? Eles enterraram com uma intencionalidade. Por que eles colocaram dentro de uma urna? Por que eles colocaram folhas em cima? Então, tudo isso é interessante para nós arqueólogos entender o passado. Os vestígios que a equipe encontra são recolhidos para que sejam estudados. Os sítios guardam esqueletos humanos completos, crianças, adultos, animais. Tudo que é encontrado é preservado para ser estudado. E assim, tentar chegar a uma conclusão de como seriam os hábitos dos povos pré-históricos. Estar aqui é realmente muito emocionante. A sensação é de que a gente está revivendo o que os nossos antepassados reviveram. Agora, todo esse trabalho é muito minucioso, muito cuidadoso. Como é que vocês fazem, Tânia? Então, o trabalho de arqueologia, de escavação e arqueologia é muito delicado. A gente está desconstruindo um passado. Então, a escavação tem que ser toda registrada e todas as técnicas de escavação muito bem minuciosas. A gente usa
as ferramentas de praxe da arqueologia é o pincel, a colherzinha de pedreiro e uma pazinha para tirar o sedimento. Aqui tem os rapazes que estão escavando. Dá pra mostrar? Aqui, né? Eles estão escavando. Com pincel, né? Com pincel, ou seja, deve demorar muito um trabalho desses, né? É muito delicado, muito trabalhoso, né? E demora bastante, porque a gente tem que estar observando cada detalhe. Nessa área aqui, por exemplo, quando eles vão escavar, a gente tem que fazer todo o registro anterior, antes de começar a escavação. A gente faz registro com topografia, com fotografia, aí depois é que a gente pode começar a escavação. E tem ele aqui também, o que é que ele está fazendo então, aqui? essa é a questão do desenho. Aqui ele já está desenhando um corte estratigráfico, que é essa parede aqui, esse perfil. Depois de escavado, mesmo depois de a gente faz todo o registro que é registrado por decapagens, por níveis, a gente baixa um pouco, já faz o registro, baixa mais um pouco, faz o registro. Depois fica a parede. Na parede, a gente também tem que registrar ela. A gente registra ela no desenho, que é o que o Dalmi está fazendo aqui. Ele desenha cuidado, todas as camadas de ocupação, a sedimentação do terreno, num papel milimetrado que tem a escala, que aí depois a gente pode, no laboratório, vai reproduzir. Tem que ter um olho muito bom? Como é que você faz para não errar? É muita atenção e paciência. É um trabalho difícil, vocês estão de parabéns. Obrigado. A equipe que trabalha nas escavações tem data para começar, mas não tem para terminar. Esse grupo, por exemplo, passa a semana no parque, longe da família. Só volta para casa nos fins de semana. O trabalho já dura 4 meses e eles não têm ideia de quando vai acabar. A arqueologia, ela é uma ciência que ela é gratificante. Você está em conexão com o passado. Então, eu não estou em conexão com o mundo, mas eu estou em conexão com o passado. Então, tá descobrindo, dando a minha contribuição às pesquisas do Parque Nacional Serra da Capivara, a equipe da doutora Niede Guidon, para mim é gratificante, porque eu estou fazendo o que eu gosto, né? Estou deixando a minha família, estou deixando o meu filho em casa, deixando o pessoal que eu amo, mas para mim é perfeito. Tá aqui nessa natureza, tá aqui no Parque Nacional, para mim é ótimo, é o que eu gosto, é o que eu escolhi para a minha vida, é o que eu gosto de fazer e é o que eu quero. É aqui que eu quero ficar. A equipe inteira, nós acordamos às 4 horas da manhã para fazer o café da manhã, para trazer para o sítio para se alimentar mais tarde. E a gente chega no sítio até às 5h30, 6 horas da manhã e começa o trabalho de escavação. Ao meio-dia a gente almoça, né? E de tarde, às 5 horas, a gente segue para Guarito para descansar também, para descarregar as fotos, para descarregar os documentos. E é isso. A rotina aqui é essa, é meio em conexão